Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês preferirem, tá? Vamos continuar nossa viagem aí pelo século XVIII. Na aula passada, nós chamamos a atenção desse grande naturalista francês, o Buffon. Vimos também a contribuição de outros exploradores, como Foster, foi muito importante para a descrição de alguns dos principais de um dos principais gradientes de riqueza, né. Vamos então, com com a continuação da nossa aula aí. Deixa eu retomar aqui a apresentação, né. Bom, então a gente está falando de um século muito importante, porque nós temos mudanças significativas da ciência a partir eh eh, da própria introdução do método científico, quero destacar isso. Quero destacar também as grandes explorações que permitiram que os naturalistas tivessem contato direto com a natureza, sobretudo a natureza dos trópicos. E lembro a célebre frase de Buffon, né? A natureza revelará seus segredos àqueles que conseguirem compreendê-la, mais ou menos assim, o que é uma perspectiva muito importante para o desenvolvimento e do conhecimento, de como a natureza funciona, e isso permitiu um avanço importante para o pensamento evolucionista ou transformista, como a gente prefere se referir nessa época, né. Vamos lembrar que uma das principais contribuições do Buffon foi destacar a idade real ou próxima à idade geológica da Terra, de alguma forma, uma idade muito mais a Terra seria muito mais antiga do que se pensava, né. Mas a ideia sobre a formação da superfície terrestre foi um debate importante no século XVIII e no século XIX, segunda metade do século XVIII e parte do século XIX. Como a Terra teria surgido, mesmo que a partir do dilúvio, né. Lembrar que a teoria do dilúvio, ainda estava muito fortalecida no século XVIII, com a perspectiva de que a natureza teria se formado a partir do recuo do mar, né. Eh, e isso dava a perspectiva a um pensamento que foi conhecido como netunismo. Vou lembrar que Netuno é o deus dos mares, né, daí o nome netunismo, uma teoria proposta pelo Werner, um geólogo do século XVIII, século XIX, que dizia que a formação da superfície da Terra teria ocorrido por depósitos que foram se colocando sucessivamente uns sobre os outros à medida que o gigantesco mar universal ia rebaixando suas águas e precipitando os sedimentos. Então, segundo o netunismo, a Terra, os continentes, a superfície terrestre teria se formado por uma sobreposição de sedimentos, ah, ocorrido a partir do recuo do mar durante o dilúvio universal. Essa ideia ou essa teoria, portanto, corroborava a explicação bíblica do dilúvio, permitindo aos seus defensores explicar, por exemplo, a origem de fósseis marinhos encontrados no topo de montanha, o que era uma característica bem interessante, né? Já se encontravam fósseis marinhos a 2.000 metros de altura, ou mais que isso. Daí a perspectiva de que como se explicar que esses fósseis foram parar lá, né? Então, o netunismo considerava que a Terra tinha sido um grande mar, um grande oceano, e com o recuo do mar, essas superfícies ficaram expostas, né, e foram sedimentos se depositando ali, e inclusive os fósseis seriam, de fato, animais marinhos que foram mortos, né, com o recuo do oceano. Algo que, reforçava, portanto, a teoria do dilúvio. Mas isso, mais uma vez, veja que eu já falei disso algumas vezes, né, mais uma vez
dificultava o entendimento da dispersão das espécies, que é um princípio básico da biogeografia, né. Se o mar recuou, e todas as espécies se originaram da Arca de Noé, como essa dispersão teria ocorrido, né? A dispersão de plantas pelo próprio mar, pelo vento, tudo bem, mas e os animais, né? Principalmente aqueles que não eram aquáticos. A gente já viu questões como o desafio de entender a fauna em ilhas, né? Como as espécies de água doce teriam surgido. É bom lembrar que nesse período já se sabia da forte relação das espécies com o seu ambiente, né. E aí, alguns exploradores ou alguns naturalistas tentaram, então, equacionar esse problema, ah, para explicar o surgimento das espécies. E aí a gente tem uma forte contribuição de um naturalista alemão chamado Karl Waldenau, que viveu aí, na segunda metade do século XVIII, início do século XIX. Ele ficou conhecido por escrever a maior síntese de geografia das plantas, ou seja, de fitogeografia, mostrando como as plantas se distribuem pelo planeta, e ele sugeriu uma coisa inovadora para a época, né, que não haveria apenas um sítio de origem e dispersão. O Weidenau sugeriu algo que ficou conhecido, e até hoje é conhecido assim, como criacionismo, né. Ele afirmava, então, que Deus criou, desde o início, de forma simultânea, as regiões biogeográficas, cada qual com as suas espécies próprias. É importante a gente entender, essa afirmação, porque alguns naturalistas já estavam descrevendo muito bem, a gente já falou sobre isso, essa relação das espécies com o seu ambiente. Já se conhecia, por exemplo, muitas das regiões fitogeográficas do planeta. O próprio Weidenau, ele descreveu essas ecorregiões, né, ou regiões fitogeográficas, mostrando uma relação clara do clima, das condições climáticas com as espécies que ali habitavam. Então, ficava difícil realmente defender a teoria de um único centro de origem e dispersão, ou seja, que a vida teria sido formada em apenas um local. Nós já vimos o Monte Ararat, e dali teria se dispersado, mas, na verdade, então, os naturalistas do final do século XVIII começam a defender a ideia de que Deus não teria criado apenas em um local, mas em vários locais. E aí é esse princípio que muitos defendem, os criacionistas consideram até hoje, claro que isso não tem nenhum valor científico, né, mas é conhecida como criacionismo, né. Ah, portanto, a teoria do dilúvio, se mantém forte, né, porque se descobriu muitos fósseis animais desconhecidos pelos cientistas, né. Segundo eles, esses fósseis pertenceriam às espécies de animais que desapareceram no tempo de Noé. Então, ainda que houvesse essa perspectiva de um novo entendimento de vários centros de origem e, consequentemente, dispersão, a popularização dos fósseis trazia algumas discussões ainda importantes. Embora muitos fósseis encontrados já eram fósseis de dinossauros, né? Que, obviamente, nesse primeiro momento, se explicou que teriam morrido durante o dilúvio, mas, ora, como considerar, então, a existência desses dinossauros num período anterior, inclusive, à espécie humana, e os fósseis iam demonstrando isso. Então, essa popularização dos fósseis começa a colocar em xeque a ideia do criacionismo, quer dizer, não exatamente do criacionismo, mas do fixismo. É importante a gente entender que são duas teorias e duas ideias diferentes. Uma coisa é a gente explicar como a vida surgiu, e outra coisa é a gente explicar como ela evoluiu, ou ela evolui. Então, é sobre essa transformação e evolução que a gente está falando.
né, o criacionismo estava muito forte, porém, a ideia fixista, ou seja, que as espécies não se transformavam com o tempo, começou a se colocar em xeque, ser colocada em xeque com cada vez mais frequência, a partir da descoberta dos muitos fósseis, muitos deles fósseis marinhos e fósseis de dinossauros, como a gente pode ver aí, né? Inclusive, é bom que se diga, a descoberta de fósseis humanos, né? De outras espécies que não a nossa, outros hominídeos, que também já se conheciam, já eram conhecidos no final do século XIX, perdão, final do século XVIII, o que também chama a atenção dos naturalistas daquele período. Embora a gente não tenha uma sequência lógica de fósseis, né, mostrando a evolução exatamente como ela ocorreu, né? Há inclusive uma discussão dentro da própria biologia e da paleontologia, se a evolução é um processo lento e gradual ou se ele é um processo ah, que ocorre por saltos, né? A ideia do equilíbrio pontuado, principalmente defendido pela paleontologia. O fato é que nós tínhamos, embora tínhamos lacunas, nós tínhamos fósseis de diferentes períodos geológicos, né? À medida que a gente cava a Terra, a gente meio que volta ao passado, descobrindo fósseis cada vez mais antigos, e isso permitia estabelecer alguma relação de fósseis de períodos geológicos distintos, né? Eh, e os fósseis foram explicados de diferentes formas, né? Primeiro, achava-se que eles simplesmente eram rochas que imitavam animais ou partes de animais. Outros defendiam que teria ocorrido vários eventos de extinção e não apenas um ou dois, né? Lá no Jardim do Éden ou na Arca de Noé, mas teria havido vários períodos de extinção, e depois de cada período de extinção haveriam um período de criação de espécies. E essas novas espécies seriam criadas, adaptadas às novas condições climáticas, ou seja, a percepção de que Deus não criava apenas novas espécies, mas criava novas espécies perfeitamente adaptadas aos ambientes, né? E aí o criacionismo ganha força, né? Não só haveriam vários centros de criação, mas vários períodos de criação, ou seja, Deus criava, teria destruído espécies, criado novas espécies sob novas condições ambientais e teria feito isso em vários locais e por vários períodos do tempo. Essa ideia ficou conhecida como catastrofismo e foi muito defendida por um naturalista francês chamado Georges Cuvier, Jean-Leopold Nicolas Frédéric Cuvier, o Georges Cuvier, que viveu entre 1769 e 1832 e é uma das figuras mais importantes da paleontologia, considerado inclusive o fundador da paleontologia moderna. Cuvier, mais uma vez, era um criacionista e defendia uma ideia conhecida como catastrofismo, né? Essa ideia de que Deus teria eliminado espécies em vários períodos da Terra e, consequentemente, criado novas espécies depois. Cuvier escreveu muito, publicou muito, muitos trabalhos muito importantes, como as pesquisas sobre ossos fósseis de quadrúpedes, por exemplo, publicado em 1812, onde ele dá uma descrição detalhada de esqueletos por exemplo, de preguiças gigantes, como essa que a gente está vendo aí na foto, uma riqueza de detalhes de cada estrutura óssea, né, mostrando, inclusive, ou contribuindo muito para a anatomia comparada, né. Em 1825, ele escreveu os seus discursos sobre a revolução da superfície do globo, mostrando, então, segundo a percepção dele, como muitos períodos geológicos se passaram e muitas espécies se extinguiram e novas teriam sido criadas, né, vamos lembrar
que Cuvier era criacionista, né. E ele estudou muitos fósseis, inclusive de dinossauros, né, tá aí o pterodáctilo, né, um lagarto voador, muito bem descrito, com uma riqueza de detalhes, pelo próprio Cuvier. Também estudou animais vivos, né, como o grupo dos ibis, né, um parente das garças aí, que tem os guarás no Brasil, também, como eu disse, contribuindo muito para o estudo da anatomia comparada. Aqui também um elefante, né, ah, descrito em detalhes pelo Cuvier, a gente percebe bem a riqueza de informações e detalhes. E o Cuvier se popularizou muito porque montou, né, inúmeras exposições, com animais, esqueletos de animais, animais taxidermizados, numa perspectiva de anatomia comparada, isso que é muito interessante, né. Nós estamos vendo aqui essa figura do final do século XVIII, é que a gente tem à esquerda um mamute e à direita o esqueleto e um elefante taxidermizado, né. Então, Cuvier já tinha muito essa noção, das semelhanças morfológicas, do estudo da anatomia comparada das espécies. Hoje muitos desses exemplares estão lá no Museu de História Natural de Paris, onde Cuvier trabalhou durante muitos anos. Essa é a seção de anatomia comparada do Museu de História Natural de Paris, com vários animais colocados aí, ao lado dos seus parentes mais próximos, né. Cuvier, então, popularizou muito a paleontologia, né, por isso ele é considerado o pai da paleontologia moderna. Essa é uma cena de uma das suas aulas, né, explicando aí, o estudo da anatomia comparada. Cuvier, então, ele foi fundamental, né, para o nosso entendimento geológico e paleontológico, apesar, volto a dizer, dele ser fixista, né. A sua ideia, o catastrofismo, foi descrita por ele da seguinte forma: a vida na Terra foi, pois, frequentemente atormentada por acontecimentos medonhos. Um sem número de seres vivos foram vítimas dessas catástrofes, mas uns habitantes da Terra Seca viraram-se tragados por dilúvios. Outros que povoavam o interior das águas foram levados para o seco, quando o fundo dos mares se levantou de súbito. Até mesmo a raça desses seres acabou para sempre, não deixando no mundo senão os poucos restos reconhecíveis, quanto muito, pelos naturalistas. Então, ele explicava dessa forma a existência de fósseis de animais que não existiam mais, animais extintos, né? Que teriam sido eliminados, então, não por um dilúvio, mas por vários dilúvios, por vários eventos provocados por Deus. Cuvier também foi um exímio estudioso ah, do que se chamava de raças humanas. É bom lembrar que não existem raças humanas, né, mas naquele período se considerava como tal. Era comum entre os naturalistas, sobretudo naturalistas franceses, e principalmente os criacionistas, os vinculados à igreja, a ideia de que os europeus eram superiores em relação aos outros grupos populacionais humanos, isso muito por conta do princípio da criação e do determinismo geográfico, que a gente já falou para vocês em alguns momentos, né. Bom, outro naturalista desse período que merece um destaque importante é o Augustin Candolle, que também viveu no final do século XVIII e início do século XIX. Ele era um botânico suíço, com muita interlocução, com os naturalistas franceses, e ele foi um dos primeiros também a realizar estudos que destacaram a importância do meio e da existência de competição por recursos, né? Algo fundamental para a elaboração da teoria de evolução, né? Mostrar como o meio influencia as espécies
e como a competição por recursos também influencia na sobrevivência das espécies. Candolle foi um profundo estudioso da biogeografia, mostrando que as espécies se distribuíam na Terra não só pelas condições ecológicas dos locais onde elas ocorrem, mas também pela história dos seus taxos, né? De onde estavam e de onde vieram os seus antecessores, né? Uh, as espécies anteriores, né? Então, a biogeografia ela pode ser estudada nessas duas visões, né? O que explica a distribuição de uma espécie no planeta, ou seja, por que uma espécie ocorre ou não ocorre em determinado local. Primeiro, são as condições ambientais, não primeiro em termos de importância, né? Mas são as condições ambientais e também as condições históricas daquele grupo taxonômico, né? Mas Candolle ainda era um criacionista como seus colegas da época. E a partir das ideias de múltiplos centros de origem e dispersão, ele então afirmou que toda espécie teria uma origem, né, uma criação, se dispersariam ou não e se extinguiriam, muitos por ação de catástrofes ocorridas no planeta provocados por Deus, né? A ideia catastrofista de Cuvier. Candolle, a partir dos seus estudos, então, definiu alguns termos que nós usamos até hoje, como o termo endemismo, né? Endêmicas são aquelas espécies que só ocorrem num determinado local. É claro que isso tem uma escala geográfica. Então, por exemplo, nós podemos dizer que os mico-leões são endêmicos do Brasil, né? Então, a gente está dizendo que eles só ocorrem no Brasil. Podemos apurar isso, né? Na verdade, os mico-leões só ocorrem na Mata Atlântica brasileira, e a gente tem basicamente quatro espécies de mico-leões, né? O mico-leão dourado no Rio de Janeiro, o mico-leão dourado, o mico-leão da cara dourada no sul da Bahia, o mico-leão preto no Pontal Paranapanema, de São Paulo, Paraná, e o mico-leão da cara preta no sul do Brasil, no Paraná. Então, o endemismo ele está muito relacionado a uma escala geográfica que precisa ser definida para isso, né? E as regiões biogeográficas estão muito relacionadas às condições climáticas, né? Como o Weidenau já tinha falado para a gente, né? O planeta pode ser classificado segundo suas condições ambientais, com faunas e floras características, né? E o Candolle acabou por dar uma contribuição também muito grande à biologia moderna, quando ele destacou, lembrando aí o que o Foster tinha dito, né? Lembra do Foster lá, que falou que o número de espécies numa ilha está relacionado ao seu tamanho e à sua heterogeneidade? Muito bem. O Candolle acrescentou a isso outras informações, né? Existem outros fatores que determinam a diversidade em ilhas, como a idade da ilha e a sua origem, né? Se ela é vulcânica ou continental, e também o grau de isolamento. Essas informações, acrescidas às informações que o Foster nos trouxe, ajudaram a formular a chamada teoria de biogeografia de ilhas, extremamente importante no século XIX e que até hoje nós usamos para planejar, por exemplo, as nossas áreas protegidas, né? Então, o Candolle foi fundamental para o desenvolvimento de um campo do pensamento da história natural, que é conhecido como biogeografia ecológica, que explica a distribuição das espécies de acordo com características ecológicas do ambiente daquelas próprias espécies. E chegamos, então, a um período de muito desenvolvimento da geologia. A gente vai dedicar um pouco agora a essa questão da geologia. Por quê? Porque a geologia foi fundamental para a evolução, para abrir portas para o entendimento da evolução dos seres vivos, porque
Foi por meio da geologia que a gente aprendeu, estudou muito fósseis, e foi por meio da geologia que a gente percebeu ou mostrou que a Terra era muito mais antiga do que o que a Bíblia dizia. E um dos grandes nomes da história da geologia, o pioneiro, o maior deles, considerado o pai da geologia, é um sujeito chamado Charles Lyell, que viveu entre 1797, já no final do século XVIII, e 1875. Lyell, lá em 1830, já no século XIX, escreveu Princípios de Geologia, né, em que ele mostrou que o clima é altamente mutável, né? Algo que a gente já tinha, o próprio Buffon já tinha dito isso, mas o Lyell descreve isso com uma certa clareza. Os trabalhos do Lyell são tão importantes que, quando Darwin embarca no Beagle para sua viagem, ele não podia levar muita coisa, ele levou apenas um livro, né? E foi o livro exatamente do Charles Lyell, porque esse livro era tão brilhante que descrevia aspectos sobre vulcanismo, sobre terremotos, sobre fósseis, sobre formação geológica, e nos dava uma percepção sobre a idade do planeta, né? Nós vamos voltar a falar do Lyell, porque ele é muito importante, e vamos também retroceder um pouquinho para entender como a geologia se consolida na segunda metade do século XVIII e início do século XIX, a partir de grandes nomes dessa ciência. Então, pessoal, por hoje é isso, né? Voltaremos nas próximas aulas aí a chamar a atenção dos grandes naturalistas que contribuíram com a geologia moderna e, consequentemente, com as ideias de evolução. Um grande abraço, até a próxima.